Fala galera concurseira, a disciplina é Administração Financeira e Orçamentária e o mapa mental de hoje é sobre classificação da despesa pública com relação à estrutura programática. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação à classificação da despesa pública referente à estrutura programática no que diz respeito ao Manual Técnico Orçamentário de 2020. Conceito: a estrutura programática tem o propósito de atender às exigências de informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral. A categoria de programação compreende o detalhamento das despesas das unidades orçamentárias pelos seguintes classificadores de estatura legal: função, subfunção, programa, ação e subtítulo. As programações orçamentárias estão organizadas em programas de trabalho. A estrutura programática possui duas dimensões: a qualitativa, que foi falado já no vídeo anterior, e agora nós iremos focar apenas na quantitativa. Com relação à dimensão quantitativa, é o FF, que dentro dela possui as dimensões física e financeira. A dimensão física define a quantidade de bens ou serviços a serem entregues. Metafísica é a quantidade de produto a ser ofertado por ação, de forma regionalizada e instituída para o exercício a cada ano. São indicados em nível de subtítulo. A dimensão financeira estima o valor necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária. Dentro da dimensão financeira, nós temos a natureza da despesa, que está relacionada à categoria econômica, ao grupo da natureza de despesa, à modalidade de aplicação e ao elemento da despesa. Com relação à categoria econômica, nós temos as despesas correntes e as despesas de capital. As despesas correntes não contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. E elas são subdivididas em despesa de custeio e transferências correntes. As despesas de custeio: temos o pessoal ativo, civil e militar, consumo, serviços e os encargos diversos. As transferências correntes: temos o pessoal inativo, as subvenções sociais e econômicas, os pensionistas, salário, abono, família. As contribuições à Previdência Social, mais os juros. Com relação à despesa de capital, contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. Ela é subdividida em investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Os investimentos: temos as obras públicas, os serviços em programação especial, equipamentos ou instalações, material permanente, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas. Com relação às inversões financeiras, nós temos as aquisições de imóveis já em uso, aquisições de títulos, constituições de fundos rotativos, concessão de empréstimos, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais financeiras. Com relação à transferência de capital, nós temos a amortização da dívida e os auxílios referentes a obras, equipamentos ou instalações e as próprias inversões financeiras. Com relação ao grupo da natureza da despesa, é o agregador de elementos da despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. E também é subdividida em corrente e capital. Nas despesas correntes, nós temos o pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Com relação às despesas de capital, nós temos os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. Com relação à modalidade de aplicação, a modalidade de aplicação indica se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira, inclusive até corrente de descentralização orçamentária, para outros níveis de governo ou órgãos ou entidades públicas, privadas, sem fins lucrativos e outras instituições. É uma informação estratégica. Elimina a dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.
A portaria interministerial indica o seguinte: na lei orçamentária anual, o detalhamento da despesa é obrigatório até o nível modalidade de aplicação. Com relação ao elemento da despesa, identifica os objetos ou os objetivos do gasto. A Lei 4.320 indica o seguinte: os créditos orçamentários e adicionais devem discriminar a despesa até o nível elemento de despesa. Além disso, dentro da dimensão quantitativa, nós temos ainda o identificador de doação ou operações de crédito, conhecido como IDOC, ou identificador de uso, mais conhecido como IDUSO. O IDOC é o identificador de doações e operações de crédito. É uma informação que deve aparecer no orçamento. Fica refém do IDUSO, que é o identificador do uso, que indica se os recursos se destinam à contrapartida nacional. O IDOC ou IDUSO são colocados no orçamento apenas para título de informação. Com relação ao indicador de resultado primário, tem caráter indicativo e possui finalidade para auxiliar a apuração do resultado primário previsto na Lei de Diretriz Orçamentária, devendo constar no projeto de lei orçamentária anual e na respectiva lei em todos os grupos de natureza da despesa, identificando de acordo com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará em anexo à lei orçamentária anual. O identificador de resultado primário, referente a nenhuma ação, poderá conter, simultaneamente, dotações destinadas a despesas financeiras e primárias, ressalvada a reserva de contingência. É isso aí, galera. Esse foi mais um Aumental de hoje. Até a próxima.